E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Entradas Extras, edição 24. Nós ficamos aqui comentando, sobre quem seria essa edição e tá decidido. Edição de número Willie Mays, queremos Willie Mays na capa, tá aí o aviso, tá dado. E você que está vendo por vídeo pode ver aqui, está escrito Marco Luciano, National League Rookie of the Year de 2024, o novo Messias do beisebol, salvador do esporte, chegou ontem à Major League para destruir tudo e todos, mas vamos com calma, vamos falar de beisebol, vamos falar de Japão primeiro, antes de vir para a Liga Nacional e para a MLB. Fernandão, sempre um prazer falar com você, querido, agora que voltou de vez da IL. Fala, Natanzinho, Luquiba, prazer estar dividindo aqui com o Luquiba mais um episódio. Aliás, o meu primeiro episódio com o Luquiba, semana passada fiz um episódio com o Henriqueta, mas é sempre muito bom dividir espaço com o Luquiba, sempre muito bom conversar com vocês, sempre muito bom estar com quem ouve e vê a gente aqui no Entradas Extras para falar do melhor e maior esporte do mundo, o beisebol, e a gente aqui fala de beisebol por todos os cantos. Hoje, como o Natanzinho disse, né, tem Ásia, tem Oriente Médio, tem MLB, tem gente lesionada, tem decepção e tem trocas. Vamos em frente. Tem tudo e tem renovação de contrato, Fernandão. Luquiba aí me mostra essa cara felicíssima em saber que Rob Manfred teve o seu contrato renovado como comissário da MLB. Meu querido, eu fiquei surpreso ontem quando a gente estava conversando com o Clemente, o Fernandão elogiando o Manfred. Rapaz, não tem como. Eu falei, esse Fernandão já comprou o lugar dele no céu e para a família inteira, para futuras gerações, porque elogiar esse cara tem que ser um santo mesmo para falar. Não tem muito o que falar, cara. É um desastre. Mais um tempo aí teremos mais um desastre aí à frente da MLB. Que é isso, cara? O Manfred salvou o beisebol, o Fernandão é prova disso, né? O homem trouxe as mudanças, o ar jovial dele. E Rob Manfred apenas o homem que salvou o beisebol. O filme vai ser anunciado em breve aí. O homem que mudou o jogo. 3, né? Porque vai ter o Dotani no meio, que é o 2. Então, o 3 começa em breve. E antes de passar pro resto aqui, Fernandão, tem que dar um aviso, né? Me pediram para dar. E como eu sou um homem que... esse time aqui que vocês estão vendo, o ADJ, Associação Desportiva Jequiense, agora é a primeira divisão, tá, Fernandão? Primeira divisão do Campeonato Baiano. Só queria deixar claro aqui, salientado. Eu vou dizer sempre, né? O nosso Jequié é gigante. Esse time é maravilhoso. Muito, muito brevemente, na quarta divisão, fazendo a escalada até a primeira divisão para ser campeão e nunca mais sair de lá. Eu não sei se eu vou contar um caso engraçado aqui, se a gente começar, tá enrolando bastante hoje. Mas o Jequié, na década de 70, se eu não me engano, era uma potência aqui no estádio. Tinha um time muito bom. E chegou a jogar a final contra o Bahia. Eu não lembro se foi 70 ou se foi 80. Na época que Paulo Maracajá era presidente do Bahia. E até hoje corre o boato que na final, na véspera da final, o Jequié ganhou o primeiro jogo. No jogo de volta indo para Salvador, o Maracajá roubou todas as chuteiras, mandou roubar, óbvio, todas as chuteiras dos jogadores do Jequié. Para que antigamente o couro tinha que amaciar para jogar, né? Então, no jogo, tava todo mundo deslizando no campo o tempo todo com a chuteira nova e fomos goleados. Então, muita gente diz que odeia o Bahia por causa disso. E o Rob Manfred da época não fez nada contra o Bahia, né? O Rob Manfred da época foi conivente. Isso, como o de hoje também. Ótimo, vamos em frente. Vamos, antes de passar, né? Redes sociais na tela, no Twitter, @entradas_extras, no Facebook, Tailgate Zone, no Instagram, @Tailgate Zone, e vem também o site www.tailgatezone.com.br. Vamos fechar aqui e a gente volta no próximo bloco com mais beisebol. Me out to the ball game. Take me out with the crowd. Sabe o que eu tava percebendo aqui? Eu não passei a vinheta. Então, eu fiquei quieto porque... Mas eu falei, eu acho que ele vai colocar depois na edição, só pode ser. Eu imaginei a mesma coisa, imaginei que ia rolar uma edição, então fiquei quieto aqui. Agora já foi. Se o Felipe não botar, tem vinheta. Se não botar, não tem. Essa semana tá especial. Sabe o que é especial também, Luquiba? Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile, que nós, obviamente, estaremos lá. Ontem tivemos o prazer de divulgar nossa rifa, né? Já tivemos alguns números, eu acho que
20 números comprados até agora. Então, não perca tempo, tá? Só 80 números sobrando, são 3 camisas sorteadas, são 3 vencedores. Se você vencer, você pode escolher a camisa do esporte que você quiser. Você pode pegar NHL, NBA, NFL, MLB, futebol, garantir sua camisa do jeito que é, do que você quiser. Você pode garantir lá nessa rifa. São 3 vencedores com valor simbólico de R$25, que vai nos ajudar bastante na viagem. Luquiba foi um dos idealizadores da ideia de sortear 3 por vez. Com certeza, nosso querido parceiro Mr. Varsity tem cada camisa uma mais linda que a outra, né? O Fernandão é outro assíduo comprador do Varsity. Eu tenho algumas da NHL que fazem parte aqui da minha coleção preciosa aqui, uma do Ducks, uma do Whalers. Cada é uma mais bonita que a outra. Recomendo muito, indico muito, e o link não vai estar aqui agora, mas a gente pode depois, né, procurar nas nossas redes sociais, que está lá o link da nossa rifa. É uma forma, né, de quem puder dar uma ajudinha para a gente, ganhar um prêmiozinho, ou dá para o seu filho, dá para o seu irmão, dá para o seu pai, dá para o seu tio. Vamos lá fazer uma colaboração, todo mundo fica feliz aí com isso. É isso, né, Fernando? Todo mundo aqui tem camisas, eu tenho mais de 10 camisas compradas lá no Mr. Varsity, eu tenho camisa do Cubs, do White Sox, do Giants, tudo quanto é time. Tenho do NFL também, uma qualidade excelente, são camisas do Internacional, então são camisas de qualquer esporte que você quiser, e a ajuda é para financiar o nosso projeto, nosso sonho de ir para Santiago ver a medalha inédita do Brasil. E, Natanzinho, só para trazer em números aqui, né? Afinal de contas, nós estamos falando de rifa, de números, de valores. Uma camisa lá na Mr. Varsity hoje está custando uma coisa ali na casa de R$300. Você pode ter por 25 a que você quiser. Então, além de ter a camisa que você quiser, como o Natanzinho disse, né, da liga que você quiser, do time que você quiser, seja de futebol, do hóquei, do beisebol, do basquete, do futebol americano, futebol nacional e internacional, você vai ter por R$25 e ainda vai ajudar o projeto do Tailgate Zone de cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, além, claro, né, da rifa que a gente lançou ontem, está passando aqui embaixo para você que vê a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, nosso link, o apoia.c/tznopan 2023, onde você pode conhecer um pouco mais sobre o projeto, o que nós vamos fazer lá no Pan-Americano de Santiago, no Chile, e também contribuir de outras formas no nosso apoia-se, né, com a graninha. E a gente sempre fala aqui, né, se você não pode apoiar com dinheiro, por favor, divulgue nosso link, divulgue nosso projeto, faça com que ele chegue ao maior número de pessoas, porque a gente sempre diz, chegando ao maior número de pessoas, a gente tem ainda mais chances de ter sucesso na nossa empreitada. Apoia o TZ no PAN 2023. É isso, apoia a gente, que vai ser uma delícia, vai ser maravilhoso. Vamos falar de beisebol agora, começando pela ilha lá da Terra do Sol Nascente, Luquiba. O queridíssimo Roki Sasaki, que é um dos seres humanos mais citados desse podcast aqui, né? Vem corre ali por fora, depois de Otani, depois de Nolan Arenado. O Roki Sasaki, infelizmente, teve uma lesão agora, né, no oblíquo esquerdo. Eu até conversei com uma amiga que é fisioterapeuta, perguntei como é que funcionava essa lesão, que até hoje eu não sei o que raio é um oblíquo, e provavelmente nunca vou saber o que é. Obrigado, Fernandão. Acabou de demonstrar bem o que é um oblíquo. E ela perguntou, foi arremessando? Eu falei, foi. É um arremessador. Ela falou, então, ele deve ter colocado uma carga de força muito absurda para ter se machucado dessa forma. E o Roki Sasaki, a gente até comentava, né? Ele é muito novo, arremessa muito forte, tem a chance ainda de conseguir, talvez, estourar, né? Ninguém quer que isso aconteça, mas pode acontecer com um arremessador que é muito potente. Aconteceu com Andrew Painter agora, que vai ter que fazer cirurgia no Tommy John. Mas, até a gente sabe, Roki Sasaki fora da temporada até o final agora. E, infelizmente, não teremos mais o confronto dele contra o Yoshinobu Yamamoto, que era o que todo mundo queria ver nesse final de ano. Pois é, né? O Sasaki, futuro ex-jogador do Dodgers, né? Fernandão está ansioso aí pela chegada dele, mas, cara, eu não acompanho muito a liga japonesa, né? Eu sim, claro, com certeza o nome dele é um nome que passa por qualquer um que gosta do esporte, e infelizmente a gente está vendo cada vez mais o futuro dos arremessadores é passar por alguma lesão complicada, porque o corpo não foi feito para tamanha carga que esses caras carregam aí,
e cada hora vai acabar estourando uma coisa mais, outra aqui, outra ali. A gente viu a Tommy John mesmo, que era uma coisa que há 20, 25 anos atrás era sinal de final de carreira. Hoje em dia todo mundo fala, não, tem que passar por uma Tommy John, porque aí você consegue se soltar de novo, arremessar como se você fosse garoto. Então, é a tendência cada vez mais a gente vê essas situações acontecer. É uma pena por ele, é uma pena por não ter, né, o jogo contra o Yamamoto, mas quem sabe numa próxima temporada, ou talvez aqui na MLB também, né, porque os dois são bem cotados, né, para vir para cá. Não sei se no final dessa temporada, né, tem indícios aí de que talvez no final do contrato deles, o último ano de contrato deles, então vamos ficar aí só aguardando o que vai acontecer. É isso, né, Fernandão? E mesmo caso, de fato, o Roki Sasaki não volte a atuar essa temporada, os números dele já foram excelentes, né? Ele arremessou 85 entradas, o ERA do Roki Sasaki tá abaixo de 1, né, de 2, tá com 1.48, 121 strikeouts no meio dessa temporada, cedeu apenas um home run. É absurdo, é absurdo. O IP dele é 0.7 praticamente. A gente pode ficar o dia inteiro aqui falando das estatísticas do Roki Sasaki, como ele é absurdo, como ele tem chances, né, e possibilidades de fazer o absurdo, mas é chovendo molhado. A gente já fala disso o tempo todo, né? O FIP dele é 0.72, 5.1 de WAR. E ele é muito novo, além disso tudo, né? Ele tem a chance. Eu comentava com o Felipe na última semana. O Yamamoto provavelmente é o cara mais regular, é o cara de maior nome, né? Ele vai para a terceira Triple Crown agora lá no Japão. Mas o Sasaki talvez seja o cara que mais tem potencial de fazer coisas absurdas. O Sasaki é um fenômeno, né, Natanzinho? A gente ouviu falar muito dele na temporada passada, quando ele conseguiu o absurdo, como você disse, né, de 17 entradas e 2/3 de jogo perfeito. Ele teve um jogo perfeito, 9 entradas, sem ceder nada, absolutamente nada, sem ser tocado. E justamente, imediatamente depois, no start seguinte, ele teve 8 entradas e 2/3 perfeitas também. Perdeu a perfeição na sua última eliminação, antes da sua última eliminação. Nós estamos falando de um fenômeno, de um cara gigantesco que é cobiçado já por absolutamente todos os times da MLB. Não tem ninguém que não esteja de olho no Roki Sasaki. Eu acho que assim, a gente tem algumas coisas a lamentar. Claro, primeiro de todas é a ausência do Sasaki para o restante da temporada regular da NPB, e muito possivelmente fim de temporada completa, né? A gente não deve ver nem o Sasaki jogando os playoffs da NPB. E muito por conta, né, da falta desse confronto contra o Yoshinobu Yamamoto, e fundamentalmente, né, o Shiba-Loto Marines, que é o time dele lá na NPB, fica desfalcado de um cara fundamental. A gente sabe o quanto um arremessador do calibre do Sasaki é fundamental, é importante numa série de playoffs. Não tê-lo é algo que vamos ver como é que o Shiba vai conseguir lidar com, mas é de se lamentar. Tomara que essa seja uma recuperação boa e rápida do Sasaki. A gente sabe que lesões musculares são sempre bastante complicadas. O oblíquo não é um músculo fácil de se recuperar. É numa região chata do corpo, né, bem aqui perto das costelas. Não à toa é uma lesão comum para arremessadores, né, dado o movimento que os caras fazem, o esforço que eles colocam em cima desse movimento. A lesão de oblíquo é uma lesão até comum, assim como a lesão de cotovelo, a lesão de oblíquo também é uma lesão comum para arremessadores. Tomara que a medicina consiga fazer o milagre de trazer o Sasaki no mesmo nível que ele deixou o esporte agora nessa reta final da NPB. Mas vamos ver como é que o Shiba vai lidar com a ausência do Sasaki e esperar para vê-lo em alto rendimento a partir da próxima temporada 2024. E uma lesão meio chata de se lidar, né? Porque, para quem torce pro Giants, deve lembrar o Mitch Haniger no Spring Training machucou o oblíquo, né? E perguntaram ao Kepler, pô, quando é que ele volta? O Kepler falou, não sei. É uma lesão complicada. O cara teve essa lesão que aparentemente era besta no começo do ano e só estreou lá no dia 20 de maio. Então, o cara pode demorar muito de voltar, como também pode voltar rápido. Então, esperamos que o Sasaki volte, né, Fernandão? Porque acho que no final das contas a gente já perdeu o último confronto de Sasaki e Yamamoto no Japão, que iria acontecer esse ano, que o Yamamoto vai para a MLB na próxima temporada. Agora não tem jeito mais. Pelo menos 2 meses aí de afastamento e depois mais a necessidade aí de recuperação, reabilitação.
é fim de linha para o Sasaki em 2023. É isso, e quem também se machucou, a bruxa tá solta pelo outro lado, foi o MVP da KBO, o Jung-Hoo Lee. Nossa, eu tive que ler aqui, eu fiquei até com medo de falar o nome errado. Ele é um prospect também, assim como o Yamamoto, como o Sasaki, cotado para chegar na Major League Baseball, 24 anos, Luquiba. Até agora jogando lá na KBO, ele domina a liga, ele sempre tem um OPS acima de 800, tem 4 anos que ele tem OPS acima de 900, slugging acima de 550, sempre rebatendo acima dos 300. É um cara que não bate tanto home run assim, mas é um jogador bem veloz, ele tem muitas rebatidas duplas e é um fenômeno lá na liga dele, né? Infelizmente se machucou, mas deve estar pintando na Major League Baseball daqui a alguns anos. Não é comum também a gente ver coreano chegando com tanta expectativa que nem pode ser que o Jung-Hoo Lee chegue. Pois é, e os coreanos, pelo menos no bastão, os últimos, né, que assinaram tiveram um sucesso tremendo aí. Né? Eu lembro bastante do Choi ali, que começou no Tampa, também teve um do Pirates, me fugiu o nome dele. Que isso. Parece que eles precisam de uma transição um pouco maior do que o pessoal que normalmente vem da NPB, né? Então, não sei, acho que vão ficar de olho. Sim, é uma pena pela lesão, mas eu não sei se teria um impacto gigante assim, 24 na MLB. Eu acho que talvez teria uma boa adaptação aí para ele. Espero que se recupere também. E também tem outro, né, coreano, que eu acho que você vai falar, que nosso querido Sox foi atrás também. Então, tem bastante nome aí para comentar. É exatamente dele que eu ia falar agora, Luquiba, até passando pro Fernandão aqui. O Lee Chan-sol, Fernandão, é mais um coreano aí que assina direto do high school com o time da MLB, né? Ele pula o draft da KBO e, caso isso aconteça, ele, como explicou o Felipe, não pode atuar na Coreia por 2 anos, caso volte, né? Então é uma escolha arriscada. A gente tem outros jogadores que fizeram isso, né? Como o Bai, que você falou, como o Chan-Woo Park e o Choi, que também o Luquiba falou. Não é tão comum o cara pular o draft da própria liga para já ir começar da MLB, mas é no mínimo ousado, né? Atraiu o interesse do Red Sox, agora é um jogador do Red Sox e vai ter todo o desenvolvimento feito nos Estados Unidos. Se der certo, talvez seja até melhor para ele que se desenvolver na liga, já que ele já pretendia jogar. Natanzinho, só dar um pitaco rapidinho aqui no Jung-Hoo Lee, né? Ele fraturou o tornozelo. Infelizmente para ele, né? Ele era um cara que já tinha recebido o aval do Kiwoom Heroes, que é o time dele lá da Coreia, para ser postado para a próxima temporada na MLB. Ele já tinha recebido o sinal verde em janeiro desse ano. O Kiwoom Heroes já tinha dito que ia colocá-lo, né, na janela de agentes livres internacionais. Então, uma pena para ele. Ele deve atrasar um pouco essa chegada na MLB, ou vamos ver se tem algum time que faz uma aposta sobre ele, tentar trazê-lo e recuperá-lo dentro já do roster do time que vier a contratá-lo. Mas sobre o Lee Chan-sol, né, desses caras, como você disse aí, Ji-Man Choi, Bai, o Chan-Woo Park, caras que preferiram não passar pela KBO, sair direto do high school e ir direto para a MLB. Como o Luquiba lembrou, né, Ji-Man Choi e o Bai com bastante sucesso. Ji-Man Choi ainda é um cara muito legal de se ver, já é um veterano da MLB. O Lee Chan-sol chega com um status de ser o agente livre estrangeiro em que o Boston pagou mais dinheiro. É o segundo cara que o Boston pagou um bônus maior, né? $300 mil para o Lee Chan-sol. Ele que é um arremessador destro, não está com números tão legais. Ele é sênior, né, no high school lá de Seul, na escola onde ele estuda em Seul. Não está com números assim tão impressivos, né? 6.30 de ERA com um whip de 1.75, a gente sabe, é um cara, um moleque, é uma criança ainda, que vai ser completamente trabalhada pelo farm system do Boston Red Sox, e a gente sabe, né, esses números agora dizem muito pouco, né, não à toa o Boston não está olhando para os números dele, está olhando para o que ele pode ser lá na frente, por isso ofereceu esse bônus aí de 300 mil, ele que disse, né, numa entrevista pro jornal de New Jersey, disse que mira na MLB, seus espelhos, né, são Yu Darvish e Shohei Ohtani. Tá bem de mira pro menino.
É isso, agora vamos falar de Oriente Médio, que, querendo ou não, é Estados Unidos. No final das contas, a Baseball United, né, vai ter o draft, a Luquiba. Agora, no final de ano, vai ser nos Estados Unidos, vai ser lá 19 de setembro em Cincinnati. Um abraço pro João, né? Queria deixar claro aqui que os Reds perderam a série pro Giants, que ele falou, quando pegar os Giants eu vou ganhar, eu vou te encher o saco. Cadê os caras? Cadê os caras que lideram a divisão? Mas focando no que importa aqui agora, a Baseball United, aquela liga lá que a gente comentou bastante umas semanas atrás, alguns meses atrás, né? A liga que o André Rienzo vai jogar. Alguns jogadores da MLB estão sendo embaixadores, né? Quem foi mesmo, Fernandão? Foi o Terrada e o Purros? Ou eu tô viajando? A gente tem alguns nomes importantes aí vinculados à Baseball United, né? O Pujols, o Terrada, o Adrian Beltre, o Félix Hernandes, são todos nomes que estão ligados aí à promoção da Baseball United. É isso, Luque. Uma liga que talvez não, certamente vai ter muito dinheiro envolvido, né? Porque como o Fernandão comentou um tempo atrás, o João comentou, os caras vão usar aquela irmandade que existe com o cricket, que é o esporte mais popular da região ali, o segundo esporte mais popular do mundo, e talvez seja excelente pro beisebol quando isso acontecer, em momentos que o cricket não está acontecendo, e trazer mais fãs por esporte. Vai ser uma liga que certamente não deve demorar muito para ter muito dinheiro. Exatamente. Pelo que eu vi, vai ser dia 10 a 12 de novembro. É isso, lá em Dubai. Cara, pelos nomes que o Fernandão disse que é por trás, tem tudo aí para ser um grande sucesso. Vamos ficar aí de olho. Gosto muito do Beltre, saudades dele. Aquele cara lindo, maravilhoso, conseguia bater um home run ajoelhando. É fantástico. Então, vamos ficar de olho, vamos ver aí o que vai acontecer com essa Baseball United. Ô Natanzinho, interessante, né, a gente falar um pouco desse draft aí da Baseball United, que ela vai envolver jogadores com passagens pela MLB, jogadores que estão nas minors da MLB, gente da NPB, gente da KBO, gente da Liga da República Dominicana. Então, assim, claro, são jogadores que estão buscando espaço, alguns já mais veteranos tentando se recolocar no sentido de trazer mais visibilidade para a liga, né? Pouco tempo atrás, a gente aqui no Entradas Extras falou do Bartolo Colon como um dos caras que está na lista dos draftados. A gente tem, como você disse, o André Rienzo, brasileiro, também na lista de jogadores para serem escolhidos, né? A Baseball United, que já anunciou as suas duas primeiras franquias, né? O Karachi Monarchs, ligado ao Paquistão, e o Mumbai Cobras, ligado à Índia, dois países em que o cricket é o grande expoente esportivo, né, o grande esporte, o esporte que as pessoas mais se ligam. E como você disse, né, a Baseball United está se aproveitando dessa proximidade entre beisebol e cricket para tentar pegar uma fatia ali de fãs que, na ausência do cricket, vão olhar para o beisebol como algo para matar as saudades. E mais ainda, né, Natanzinho, também há episódios atrás a gente falou do acordo entre os Emirados Árabes e a Baseball United para a exploração do beisebol na região durante 15 anos, ou seja, nós estamos falando de um lugar, de um país que tem muita grana, que está investindo muito em esporte, e eu acho que o Baseball United tem tudo para ser uma liga para ser falada durante todo o ano. A gente tem falado sempre aqui da Baseball United no Entradas Extras, falamos das duas franquias criadas. Esse ano ainda a gente vai ter mais duas franquias nomeadas até novembro, e agora, dia 19 de setembro, logo, nós já estamos quase no mês de agosto, daqui um pouco mais de um mês e meio, a gente vai ter o draft da liga, e aí vamos ver para onde vão os caras que estão postos para serem selecionados. E o Beltre, lindo, maravilhoso, ele é o GM honorário, né, do Monarchs. Você falou, parece que eu acho que é o Terrada, que é o coach lá. Isso. A Baseball United está sabendo usar muito, né, a história desses caras, né? Tem o Pujols como embaixador da Baseball United pelo mundo inteiro, tem o Terrada e tem o Beltre como managers honorários dos times. Então eu acho que os caras estão sabendo se aproveitar muito bem da imagem e da história que esses caras têm na MLB, no beisebol mundial, para atrair cada vez mais atenção.
E não à toa, né? Nós estamos aqui no Brasil, no Entradas Extras, falando desde sempre do Baseball United, né? A gente tem levado notícias da Baseball United desde quando apareceu a liga, desde quando os primeiros movimentos foram feitos. Então, acho que é algo para a gente ficar de olho, é até um modelo para quem sabe, né? A gente tentar dar uma olhada para fortalecimento do próprio beisebol nacional. Acho que vale muito a pena. Tem um outro nome aí também que me agrada muito, que eu acho que passou batido. Barry Larkin, ele tá no Mumbai Cobras, né? É um cara que tem história aqui conosco aqui no Brasilzão. Sem dúvida, né? O nosso ex-manager, né? Manager da seleção brasileira, só não foi para o preparatório do WBC por conta que já havia conversas, né, do envolvimento do Barry Larkin com a Baseball United. Ele acabou deixando a seleção brasileira por conta disso, mas é um histórico jogador do Cincinnati Reds, Cincinnati que vai, né, receber o evento de seleção dos jogadores da Baseball United, e tem uma história muito legal com a gente aqui como manager da seleção brasileira. A gente comentou, Fernandão, no começo logo quando anunciaram, né, a Baseball United, a gente comentou que talvez daqui a 2, 3 WBC a gente vá ver um time ali do Paquistão, um time ali da Índia, né, porque o pessoal joga muito cricket. Só que comentando assim, eu fico até meio com o pé atrás se vai ser uma liga. Como funciona o futebol ali na região, né, a região mais Oriente Médio, ali, árabe e tal. Porque tá vindo tanta gente de fora que me preocupa talvez que o esporte não se desenvolva com o pessoal local. É uma liga que vai ter certamente muito dinheiro, mas é diferente do que acontece na República Tcheca, do que acontece na Austrália, né, que foram países que tiveram um sucesso relativo no último WBC. Isso não acontecendo, pode ser que demore ainda mais para o pessoal começar a jogar se a liga estiver lotada de estrangeiro. Claro, para a gente que assiste, talvez seja melhor, porque é um pessoal que já joga, já está acostumado a jogar, e aí o reflexo que a gente vai ver no WBC dessa galera competindo só vai acontecer daqui a uns 6, 5. Se for esperar tanta geração assim para o pessoal começar a gostar do esporte, para começar a jogar. Então acho que seria bom se fosse meio que pedido, né? Como é que o pessoal ia fazer para não só desenvolver uma liga, porque, querendo ou não, a gente não precisa de mais uma liga no mundo só por ter, né? Essa liga vai ser boa assim, porque a gente vai conseguir ver o esporte se desenvolvendo, porque por mais que tenha tanto dinheiro investido, a gente não vai ser melhor que a Liga Mexicana, não vai ser melhor que a Série do Caribe, não vai ser melhor que o Japão, que a Coreia, não por hora. Então, acho que para o sucesso de longo prazo da liga, talvez tenha que se explorar mais o pessoal local para jogar, não só trazer gente de fora. É o que eu acho. Matanzinho, eu acho que assim, como é uma liga nova, ela quer se valer dos nomes, né, e da experiência de alguns jogadores para tentar primeiro conquistar uma posição. Eu acho que faz todo sentido que nos primeiros 2, 3 anos da liga a gente veja jogadores internacionais talvez em maior volume do que jogadores da região. Mas quando a gente olha para o movimento que foi feito junto aos Emirados Árabes, né, de 15 anos de desenvolvimento do esporte na área, a gente está falando de uma projeção de futuro mais promissora para quem é do Paquistão, para quem é da Índia, para quem é do Sri Lanka, de Bangladesh, da Jordânia, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, e que pretenda começar a se envolver com o beisebol. A gente já tem o Paquistão, né, como uma seleção que está sempre ali envolvida nas eliminatórias de WBC. O Brasil já jogou 2 vezes contra o Paquistão. Eu acho que a relação de jogadores locais com estrelas ou então com jogadores com experiência no beisebol internacional ela é muito positiva, e eu acho que a gente pode ver sim, talvez não tão a longo prazo, se não uma classificação de uma seleção ali da região para um WBC, mas pelo menos essas seleções já começando a incomodar, né? O Paquistão ainda é uma seleção bastante frágil, né? O Brasil venceu muito facilmente o Paquistão nas 2 vezes que enfrentou, mas acho que sim, essa relação, esse envolvimento de jogadores locais, né? O envolvimento das federações dos países ali no desenvolvimento do beisebol, e ter a presença de caras, como a gente falou aqui, né? Barry Larkin, Pujols, Adrian Beltre, Terrada, Félix Hernandes, a própria passagem do Bartolo Colom pela liga, né? O próprio André Rienzo, que é um cara que tem experiência de liga mexicana. Acho que a liga vão aportar muito valor aos jogadores jovens que estão ali na região. Então,
acho que a gente pode sim, daqui a uns 5 anos, ver alguma coisa acontecendo de maneira mais efetiva para jogadores ali da região do Oriente Médio e do subcontinente indiano. É isso, então vamos fechar aqui, Fernandão. A gente volta no segundo bloco para falar de Ohtani. Não vou nem enganar vocês que a gente fala de Ohtani no todo o programa, é foda. E começando aqui mais um Ohtani Cast, chega a parte do programa que a gente fala de MLB e, consequentemente, fala de Shohei Ohtani, porque não tem como não falar de Ohtani. Eu me arrependeria no futuro se eu deixasse de falar de Ohtani. Isso que eu iria me arrepender. E, Fernandão, eu ia puxar outro papo aqui, mas só para deixar claro que o Luquiba acabou de mandar que às 3h26 da tarde o Ohtani finalizou um shutout e às 4h45 ele bateu o home run de número 37, liderando a liga. É absurdo. Você tem o Ohtani no seu time e você tem que ser campeão. Então, o Angels, né, como a gente pontuou mais cedo, agora, aparentemente, contrataram o melhor starting pitch disponível, que era o Giolito. Não estava bem no ano, mas nos últimos meses, semanas, estava melhorando e voltou a ser ter lapsos daquele Giolito que a gente conhece. O Angels trouxe, tudo indica que eles vão tentar trazer mais alguém agora, porque é o último ano de Ohtani. O Trout volta nessa temporada, né? Ele acho que volta no meio desse mês ou no começo do mês que vem. Então, teremos um Angels brigando por playoffs esse ano. O Angels está desde 2018, ficando negativo, se eu não me engano. Eu achei em 2018 o Angels não faz uma campanha positiva. Essa temporada tudo indica que fará, mas para chegar nos playoffs na Conferência Americana a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Então é o último tiro do Arte Moreno, a última esperança, a última arrancada para conseguir ser campeão, porque depois que o Ohtani foi embora vai consequentemente ficar muito difícil. Ô, Natanzinho, a minha dúvida hoje só é saber qual vai ser a foto que nós vamos usar para a capa do nosso episódio 24. A gente faz uma montagem do Ohtani usando uma camisa 24 para homenagear o Willie Mays, como a gente falou aqui, que esse episódio é o episódio Willie Mays, e teremos, claro, o Ohtani na capa, como comumente das 24 edições do Entradas Extras, 22 tiveram o Ohtani na capa, como sempre. Mas o Natanzinho, falando sério, é isso, né? Os Angels estão pelo menos querendo deixar uma demonstração para o Ohtani de que eles querem construir um time para brigar por alguma coisa em 2023 ainda. É um time que hoje está 3 jogos e meio atrás da última posição do Wild Card, né, que hoje é do Toronto Blue Jays. A gente sabe, 3 jogos e meio, faltando aí mais uns 60 jogos para serem jogados ainda, é muito pouca coisa. Eu acho que os esforços dos Angels, tendo a volta do Trout, tendo a presença do Ohtani, claro, a chegada do Giolito, demonstra um esforço do time para oferecer, não só para o Ohtani, né, mas oferecer para o Trout também uma oportunidade de jogar um playoff e de, quem sabe, buscar uma World Series, porque, como você disse, né, é muito difícil pensar que o Ohtani vá permanecer em 2024, a partir de 2024, nos Angels. O mercado vai estar muito agitado para saber para onde vai o Ohtani, mas pelo menos por essa temporada a gestão dos Angels tem se preocupado de pelo menos dar uma demonstração para o Ohtani de que valoriza a expertise, valoriza o brilhantismo do Ohtani, e com isso o primeiro movimento é trazer o Lucas Giolito, como você disse, era o melhor arremessador disponível entre os caras que podem ser trocados. O Giolito, que vai ser um agente livre na próxima temporada, mas para o restante de 2023 ele arremessará de vermelho lá pelo time de Anaheim, pelos Angels. É isso, né, Luquiba? E talvez para o Angels montar um time competitivo agora e ir bem nos playoffs seja um argumento para manter o Ohtani, né? Se vocês conseguem ir longe, conseguem brigar, talvez vire um argumento na hora de negociar com o Ohtani, porque o Angels certamente vai negociar com o Ohtani. O Ohtani vai virar free agent, isso é um fato. Mas o time tem bons rebatedores, né? O Mike Trout, a gente não precisa falar. O Hunter Renfroe é um dos caras mais subestimados da liga e seu time é a prova disso, que trocou ele pelo Jack Bradley Jr. em pleno 2022. É uma prova que ele é subestimado, é um cara que tem um bom braço ainda para fazer eliminações na base, mas rebate bem, não é uma super estrela, mas é um cara que
ajuda o time. Eu adoro o Hunter Renfrow, o Drury também é um bom jogador, o Taylor Ward não é nada fora da curva, mas é um jogador ok, o Moniak também tá jogando muito bem. Então o Angels tem um time decente ali para rebater. Você precisa de um montinho decente, ou talvez o Giolito seja o cara que vai ajudar o Ohtani a fazer isso no resto da temporada. Olha, eu acompanho o Angels bastante. Eu tenho um grande colega meu que é fanático pelo Angels. Esse papo eu escuto já, sem brincadeira, já há mais de 5 anos. Ah, o Angels precisa de montinho, o Angels precisa de arremessador. E até então nunca vi nenhum esforço gigante pro Moreno para trazer arremessador pro Angels. Eu não acho, honestamente, que você, metade de temporada, trazer o Giolito vai mudar a cabeça do Ohtani. Mesmo se o Angels chegar aos playoffs, eu não acho que isso vai fazer, esse movimento vai fazer o Ohtani pensar se fica ou não fica. Eu acho que pro Ohtani, a história inteira dele do Angels, isso vai contar muito mais do que uma contratação de final, de metade de temporada. Eu não sei como é que foi o relacionamento dos dois nesses 4, 5 anos aí de Ohtani lá. Talvez isso possa contar muito mais do que esse movimento. Até porque eu não acho que o Giolito era o melhor disponível. Eu acho que se ligassem para o Padres atrás do Blake Snell, eu acho que conseguiriam. Porque o Padres, essa temporada, pelo que eu já estou percebendo, já foi para os vinagre também. Eu acho que o Padres também trocaria. Não sei, posso estar sendo ousado aí em pensar nisso. Mas eu espero que funcione, porque eu acho que é um crime, né? 2 jogadores como o Trout e o Ohtani não ter uma chance, né, de playoffs, de tentar ser campeão, porque antes de aparecer esse unicórnio chamado Ohtani, a gente falava que a gente era agraciado em ver Trout e Kershaw, que talvez eram até o momento o melhor rebatedor e o melhor arremessador da liga no momento. E aí aparece o Ohtani e destrói tudo que a gente fala a respeito de todo mundo. Mas os dois merecem muito, eu espero que dê certo, eu gosto, simpatizo com o Angels, e é o que eu falo com o nosso querido Clemente a respeito do Ducks, eu posso repetir para o Angels. Só vai melhorar quando devolver para a Disney. Enquanto isso, vai continuar na merda aí. Mas eu acho, o Luquiba, que o Snell não é um cara que tá disponível. Eu acho que é um cara que você pode arrumar. É o último ano de contrato, mas comentava com o Fernandão, a gente vai até comentar mais pra frente. O Padres ainda tem chance de playoff. O Padres só tá 5 jogos atrás e tem um dos melhores times da liga ainda. Pro investimento feito nos caras, eu não acredito que vale a pena trocar o melhor arremessador deles na temporada. Não vale de forma alguma pelo prospecto que for. O Padres ainda tem chance. O time do Padres fica, vai encaixar. Pode ser que o encaixe, que nem o Cardinals sempre encaixa em setembro. Pode ser que o Padres encaixe esse ano. Eu tô com um cigarro aqui balançando. Mas no final das contas, eu não acho que o Snell estivesse disponível. Se a gente for contar qualquer arremessador em final de contrato como disponível, ok, aí o Snell é o melhor. Mas hoje eu acho que o Padres não trocaria o Snell. De que eles poderiam trocar é o cara, porque a gente pode contar também o Nolan. O Nolan tá disponível lá nos Phillies, mas também não tem porque os Phillies tocar o Nolan agora, porque eles vão pra playoff. Sim, mas é que assim, eu vejo o Padres 6 jogos e meio atrás da última vaga de wildcard. Tudo bem que eu não acho que o Cincinnati vai sustentar essa vaga, eu acho que vai ter muito chão aí, talvez Miami possa crescer, não sei, tem muito time brigando para essa última vaga. Eu concordo com você pensar nisso. Mas você oferecer o número 2 e o número 3 do seu farm, não sei, talvez os caras balançariam, porque foi isso que o Angels ofereceu pelo Giolito. Foi o número 2 e o número 3. Foi o catcher e o pitcher. E esse meu colega, que é assíduo do Angels, ele ficou bem frustrado com a troca, porque ele falou que esperava muito do Kai Bush, né, em ser um belo prospecto lá para Anaheim. Então, eu não sei, eu fico em dúvidas se talvez não é a hora do Padres talvez tentar pensar alguma coisa, porque a gente está vendo que esse barco está afundando há 2 anos. O Fernandão já cantou essa bola, falando que esse time não ia para frente. E, de fato, o time perdeu talvez a melhor oportunidade ano passado ali nos playoffs, e agora talvez se perdeu completamente. Então, não sei, eu acho que talvez poderia rolar. Mas eu sou bem otimista, então eu gosto de pensar nessas situações aí que podem acontecer. É até complicado, né? Porque o Padres, como a gente falou, não são tantos jogos atrás. O Fernandão vai falar um pouco mais agora, mas a gente comentou, né? Tem chance, total chance. Eu acho que o Padres tem que comprar agora. Você só tem mais 1 ano e meio de Juan Soto no seu time. Você tem que comprar. Tem que fazer o que for possível para ganhar. Inclusive, o Padres podia ter até no Giolito, que seja. Vai atrás de alguém, porque o Padres, nesse momento,
não pode estar na posição que tá. Pô. O Padres tinha que estar na frente dos Dodgers ainda, uns 5, 6 jogos, pelo elenco que tem hoje, porque por nome, a gente sabe que o Padres é um dos melhores times ali, assim como o Mets, né? Só que o Mets tem toda aquela história aí que é o Mets. Mas o Padres, Fernandão, a gente... Pô, o Padres é o Padres também, viu, Natanzinho? Verdade. Mas ano passado jogou contra e o Padres ganhou. Então o Padres é menos Padres do que o Mets é Mets. No final das contas, eu estou do lado que o Padres tem que comprar. O Padres tem que fazer o que for possível agora para melhorar o time e tentar chegar nos playoffs. Porque chegou nos playoffs, acabou. É outro campeonato. Ninguém se importa que você começou muito mal. Você ainda tem Juan Soto, Manny Machado, Fernando Tatis, Jake Cronenworth, o próprio coreano Kim é um bom jogador. Então, o time do Padres é bom. O time do Padres falta talvez arremesso. O Darvish no dia pode arremessar bem, o Snell tá arremessando muito bem. Falta mais um arremessador ali e 2 caras para compor o elenco, 2 caras que vão rebater ali seus 26% e ficar rebatendo na parte baixa. Mas hoje eu acho que o Padres deveria comprar, porque os playoffs estão aí, estão abertos. Porque o D-backs caiu, o Marlins caiu, e agora quem é bom tá crescendo. O Phillies cresceu, o Giants, apesar de ter crescido, não é um grande time, é um time que é arrumado. É diferente do Padres, é um grande time, mas não é arrumado. Talvez se arrumar até o final do ano, pode chegar nos playoffs e ser campeão. Ô, Natanzinho, a gente olha para a classificação hoje, né? Na frente dos Padres, a gente tem Cincinnati como a última vaga do Wild Card. Logo depois, meio jogo atrás do Cincinnati, tem Arizona e Miami. Cubs, 4 jogos e meio. E logo depois dos Cubs vem o San Diego Padres com 6 jogos e meio. É claro que quando a gente olha para esses times, né, do Cincinnati até San Diego, o time que a gente vê com mais condições de se recuperar na reta final de temporada e de brigar por alguma coisa, e talvez brigar até pela liderança da divisão oeste da Liga Nacional, é o San Diego Padres. É o melhor time no papel, sem dúvida nenhuma, da divisão. Quando você fala que o time dos Padres tem que ser um time comprador nessa janela de trocas, a gente tende a concordar pela situação que o time está hoje. Mas eu penso, onde é que o San Diego vai encontrar mais jogador e onde é que ele vai colocar mais jogador? A gente está falando de um time que tem Tatis, que tem Soto, que tem Manny Machado, que tem Jake Cronenworth, que tem Joey Musgrove, tem Blake Snell, tem Yu Darvish. O que mais para fazer esse time ser melhor? Tem o Hader. Então, assim, você vai comprar quem? Você vai atrás de quem nessa janela? Sei lá, você tem Dylan Cease ainda disponível, você tem Lance Lynn disponível, você tem Marcus Stroman disponível, mas ainda cabe mais gente dentro desse San Diego Padres. E será que é apenas a chegada de algum jogador que vai fazer uma mudança de desempenho do time? Porque eu acho que, fundamentalmente, o que o San Diego Padres precisa agora é de uma mudança de desempenho. A gente tem que falar de um time onde Manny Machado, Soto, Tatis, esses caras têm que jogar para serem os expoentes do time de San Diego. Eu acho que um reforço fundamental para os Padres agora seria um enriquecimento no seu estilo de jogo, no seu desempenho de jogo. Muito mais do que trazer algum jogador que talvez chegaria para os Padres para ficar na mesma barca furada que os Padres estão hoje. Então, não sei se os Padres deveriam ser um time comprador. E o Luquiba falou, né, da possibilidade do Snell ser um cara negociável. O Snell é um cara negociável, é um cara que está nas conversas de troca, a ver, claro, se San Diego vai, negociando o Snell, demonstrar claramente que é um time que está largando a temporada, ou se vai fazer como você disse, Natanzinho, vai atrás de alguém para encher ainda mais o elenco. E aí, dessa vez, o Preller, que foi sempre tão elogiado, né, de ter feito grandes trocas e nunca ter perdido uma fatia muito considerável e muito importante dos seus prospectos. Eu acho que para essa altura do jogo agora, qualquer negociação de San Diego, ele vai ter que abrir mão de alguém muito importante da sua base, e vamos ver se o Preller vai estar disposto a isso. O problema disso tudo é que eu acho que o Padres, eu tenho certeza, o Padres não precisa mais de estrela para rebater, para arremessar. O Padres precisa de bullpen. Tem um Hader? Tem, mas quando não, às vezes o Hader nem tem a chance de salvar o jogo, porque o Suárez é horroroso, o Nick Martinez não tá bem. O Padres tem um problema gigantesco no bullpen, que os caras sempre entregam um jogo depois de um start bom e o Hader não tem a chance de fechar. Eu acho que deadline é para isso, né, no final das contas, né? Reconstruir um outfield que você perde, é trazer um bullpen. Eu acho que o Padres arrumando 2, 3 peças para bullpen aí, vamos torcer para que o Padres traga lá o nosso Thiago Vieira, né? E ele consiga arrebentar. Que é isso, Fernandão?
Precisa que o Thiago Vieira jogue. Mas eu não vou torcer para o Padres fazer nada, não. Eu quero que o Padres exploda, sinceramente. Se o Vieira estiver lá, você não vai torcer pro Thiago Vieira. Agora eu quero saber de você. Não torço. Que isso? Torço pros Dodgers. Que isso? É absurdo! Mas vamos continuar aqui o nosso rolê. Eu sempre perco a pauta. Achei a pauta. Próxima pauta é literalmente Dodgers. A gente, quer dizer, vamos falar rapidinho de Dodgers aqui. Fernandão, vou puxar só pra tu falar de Dodgers aqui, porque a gente já tá quase dando nosso horário. E, como a gente falou, o Dodgers é o time que mais se movimentou até agora, né? Se movimentou bastante no outfield. E eu vou pedir para que você comece a falar, porque eu tenho que bater meu ponto, porque oficialmente eu estou trabalhando agora. E agora? Vai lá, bata o ponto. Natanzinho, os Dodgers, muita gente falava, né, que seria um time ativo nessa janela de troca sem ser um time agressivo, né? Os Dodgers sempre fizeram movimentos bastante fortes nas janelas de trocas nas últimas, né? Desde lá a contratação do Yu Darvish, depois a chegada do Scherzer, o próprio Mookie Betts, Trea Turner, esses caras todos vieram nesses momentos da janela de troca e isso mostrava uma agressividade muito grande dos Dodgers nessas temporadas em que esses caras chegaram. Para 2023, o time já mostrou lá no começo da temporada, mesmo na off-season, durante o período de free agents, que não seria um time muito agressivo. Não à toa, não trouxe ninguém durante o período da free agents, ninguém de muita relevância, de muito renome. Trouxe o Peralta, trouxe o JD Martinez, o Miguel Rojas, mas esses sempre movimentos para compor o time muito mais do que qualquer coisa para gerar algum impacto dentro do campo. Nessa janela de trocas especificamente, os Dodgers é um time que tem muito mais necessidades do que em temporadas anteriores, né? A gente está falando de um time que tem muitos problemas na sua rotação titular, mas que por enquanto não se movimentou para reforçar essa rotação titular, pelo contrário, foi atrás de dois jogadores com um bom histórico de playoffs, Kike Hernandez, né? O hiper conhecido da torcida dos Dodgers, né? Um cara que tem um status de ídolo junto ao Los Angeles Dodgers, e também o Amed Rosário, né? Um cara que teve passagens importantes aí por Cleveland Guardians, por New York Mets. São dois caras, o Kike, sobretudo, né? Um utility man, um cara que joga no outfield, joga também no infield, é um ótimo centerfield defensivo, é um bom defensor como segunda base, é um defensor frágil como shortstop, e é um bom rebatedor contra canhotos. Eu acho que esses dois movimentos dos Dodgers até aqui, com a Amed Rosário e com o Kike Hernandez, muito mais do que trazer profundidade para o time, né, no restante da temporada regular, é para encontrar alguém que seja capaz de rebater contra canhotos, né? Os Dodgers, em sua média aí de rebatidas, de corridas produzidas, ele tem contra arremessadores canhotos quase 2 corridas a menos do que quando joga contra arremessadores destros. Então, o Amed Rosário e o Kike Hernandez chegam para tentar resolver esse problema de não rebater contra arremessadores canhotos. Mais do que isso, claro, o Amed Rosário é um cara que ainda é capaz de fazer segunda base, shortstop, que é o que ele deve fazer quando estiver jogando, e o Kike Hernandez jogando aí no center field, na segunda base e como shortstop. Kike, como eu disse, né, um cara hiper conhecido, muito ídolo, né, dos torcedores dos Dodgers. É um cara que aporta ainda muito dessa coisa da energia de vestiário. O Amed Rosário é um cara que chega pela primeira vez para jogar pelos Dodgers, mas também já vai ser integrado e acho que pode ajudar, tanto na profundidade quanto nesse platoon aí contra arremessadores canhotos. Mas acho que o que o torcedor dos Dodgers mais está preocupado e ansioso que aconteça é o movimento do Andrew Friedman atrás de algum arremessador para a rotação titular, quem sabe até 2 arremessadores para a rotação titular e mais um braço para o bullpen. A rotação titular, como eu disse, né, muito lesionada, perdeu o Dustin May mais uma vez, né, para o fim da temporada, mais uma cirurgia no cotovelo, não é uma Tommy John, mas é uma cirurgia para recuperar o tendão flexor do cotovelo. Tem um Walker Buehler com uma Tommy John em recuperação, tem um Clayton Kershaw que, né, invariavelmente se lesiona, principalmente nas retas finais de temporada, e nessa temporada não foi diferente, né? Ele deve voltar só lá para o fim da primeira quinzena do mês de agosto. Tem ainda Julio Urias e Tony Gonsolin jogando muito abaixo do que se esperava que os dois pudessem jogar.
Julio Urias, que é um outro arremessador que está em fim de contrato, né? Esse é o último ano de contrato do Julio Urias com os Dodgers, e é um cara que deve testar a free agents na próxima temporada. Então, muito mais do que a Med Rosário e Kike Hernandez, o torcedor dos Dodgers está atrás e ansioso por arremessadores. Vamos ver se até dia 1º de agosto o Friedman e o Brandon Gomes se movimentam nesse sentido. Tenho 2 arremessadores para você, Fernandão. Chamareia e Ross Stripling. Pode levar, de graça. Não tô nem mandando nada. Beleza, vamos estudar o caso. Eu acho engraçado o torcedor do Dodgers chorar por arremessador. Os caras têm, pelo que o Fernandão falou, tem Kershaw, tem Urias, tem Buehler, tem Gozolin, tem May, tem Bob Miller, que, né, parece que é o real deal, né, estreou bem. Tem o Sheehan também, que parece ser interessante. Tipo, não tem fim ali na farm. Você vai brotando arremessador e aí os caras falam que precisa de arremessador. E vão atrás do Bauer de volta. Né? Exatamente. Toma banho, rapaz. Aqui atrás do Bauer é o quê, seu ordinário? Eu não consigo entender essa ânsia dos caras por arremessador. Os caras têm ali um caminhão de gente ali boa para jogar. E também tem que dar palmas, bater palmas. Né? Não sei se é o Friedman que está esse tempo todo, né? Mas os caras são encantadores de serpente, cara, porque não é possível. Os caras conseguem cada troca aí que você fica olhando e você fala, como o cara aceitou isso? Primeiro trouxeram o Mookie Betts de graça. Aí chega lá, liga lá pro Sox, então, a gente tá precisando de um cara. Quem que vocês têm aí? Pode escolher à vontade quem vocês querem. A gente quer o Kike Hernandez. Vocês querem? Se você mandar, a gente aceita. Parece que assim, a troca do Dodgers com o Red Sox parece que funciona assim. Vocês querem quem? Beleza. O que vocês dão pra gente? Uma lata de refrigerante? Beleza, aceitamos. Pode mandar. Não dá pra entender. Tá beleza, coisas. Patrão. Tá liberado. Eu acho que o mais impressionante, né? Eu acho que assim, o Boston Red Sox ainda recebeu alguma coisa que pode ser trabalhada e até, né, ali na frente serem arremessadores úteis. Mas essa troca com o Cleveland Guardians, para mim, foi assim, surpreendente, porque o Noah Syndergaard é um cara que vem nas últimas 2, 3 temporadas caindo assim, vertiginosamente de qualidade. Essa temporada foi absurdamente horroroso nos Dodgers e foi uma troca 1-1. Com Cleveland tem que pagar $2 milhões a mais, porque o contrato do Syndergaard ainda tem 4 milhões e 900 e o contrato do Amed Rosário tem 2 milhões e 900. Então, assim, de fato, essa troca com Cleveland foi uma troca espetacular. Demos um nada para Cleveland e recebemos um jogador que pode ser importante para a reta final da temporada. É isso, vamos continuar aqui para a última pauta do nosso podcast, agora para falar um pouco de Liga Americana, né? O Red Sox, Yankees, Blue Jays, agora Angels, Seattle Mariners, a briga é boa, né, Luquiba? Seu time ali tá no meio dessa briga, me arrisco a dizer que corre por fora, porque apesar de ter bons jogadores, eu vejo os outros times melhores hoje em elenco, tirando acho que o Mariners, que tá meio equivalente, eu esperava mais deles, mas tirando o Mariners, eu acho que dos que sobra ali, o Red Sox é o com um elenco mais por baixo, apesar de ainda ter bastante chance de chegar, ainda mais com o Rays caindo agora. Será que o Rays fica fora dos playoffs? É difícil. Ele caiu bastante, mas ainda assim, a briga na Liga Americana ali tá aberta pra caramba. Os times estão... Vai ser que nem em 2021, né? Que a gente teve uma chance de empate quádruplo no final da temporada. Acabou não acontecendo, mas no momento a Liga Americana tá uma loucura, assim como a Liga Nacional. É meio bizarra loucura. Cara, eu não compro essa coisa do Red Sox, né? Eu já falei anteriormente, é a mesma coisa do ano passado. É um time que tem um bastão muito bom e um montinho horrível, e você não vê o Bloom fazendo nada para melhorar isso, né? Então, assim, analisa o mercado, vê que nome tem, nenhum nome ali eu acho que vai salvar a temporada do Red Sox. E aí os nomes que talvez teriam, você teria que dar a sua farm inteira para você ter esses caras. Então, não tem o que fazer, vai com o que tem na mesa aí mesmo, mas eu não acho que o Red Sox está brigando por essa vaga, não. Sendo bem frio analisando, eu acho que essa última vaga vai ficar entre Toronto, Nova York e o Mariners correndo por fora. Eu não acho que nem Boston, nem Los Angeles vão brigar forte até o final, não. E eu, se eu fosse o Bloom, aproveitava essa janela, como não aproveitou a janela passada, né? Porque teve a oportunidade de vender, J.D. Martinez, entre outros nomes, não quis aproveitar.
e aí o time não brigou por nada, né? Não brigou nem por playoffs, nem por escolhas boas de draft. E aí esse ano tá arrumando para essa mesma coisa. Pelo menos já, né, mandou o Kiki embora, conseguiu trazer prospectos. Vamos ver se ele acorda para a vida, aproveita aí e faz o mesmo, porque esse time do Sox não vai longe. Um time que tem a rotação inteira na injured list, né? E ao contrário do que o Fernandão fica chorando, a gente não tem farm para falar. Então, o único farm que a gente tinha é o Belo, que já está aí. Então, não tem o que fazer. Eu não compro esse barulho, não. Mas a briga tá bonita, tá bem bonita. Eu não acho que o Tampa vai cair tudo isso, não. Eu acho que só foi uma natural, né? Pisada no freio, é natural. O time que desde o começo era o melhor time da liga. É normal você ter um pouquinho de estabilidade, mas daqui a pouco esse time tá de volta aí. Fernandão, para a gente finalizar aqui, antes de ir pro Alcoff, Liga Nacional, a gente tem 5 times com 55 e 56 vitórias ali, né? Bem empatados. Giants 56, Reds 56, Phillies 55, D-backs 55 e Miami Marlins 55. Também tem Cubs com 50 e San Diego Padres ali com 49, né? Que estão próximos, vários times próximos ali da vaga de wildcard, que vai ser disputada até o final. Eu vejo talvez os times da Liga Americana melhores em relação a esses times da Liga Nacional do wildcard, mas a briga do wildcard da Liga Nacional tá muito mais disputada até o momento, todo mundo empatado ali. Agora o D-backs era o primeiro, agora já virou o Giants, com a derrota já muda para outro. Tá uma loucura. Os dois times que passaram a temporada inteira ali praticamente, que foi D-backs e Miami Marlins, estão com 2 sequências tenebrosas, né? O Marlins com 2-8 nos últimos 10 jogos, o D-backs com 3-7 nos últimos 10 jogos, né? Diferença lá para cima do Phillies, Giants e Cincinnati, que estão com campanha 50% ali nos últimos jogos praticamente, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas a briga tá boa, e a briga vai até o final. Essa deadline aí vai dizer muito, diferente do Angels ali, que vai fazer uma troca para conseguir arrancar uma troca aqui na Liga Nacional. Pode ser o que vai definir. O qual time vai abrir um pouco mais do outro, mas essa briga aparentemente vai ficar muito parecida até o final, porque tirando o Phillies ali, que de fato é o melhor time desses, os outros são muito iguais. São muito times médios ali, que um cara pode fazer a diferença. Chegando. Natanzinho, foi o que a gente estava falando quando comentávamos sobre o que Padres ainda pode fazer e se vai fazer alguma coisa nessa janela de trocas. A gente tem hoje o Chicago Cubs como um dos postulantes aí nessa vaga de wildcard, essa última vaga de wildcard. É o melhor time até aqui, pelo menos nos últimos 10 jogos, né? Campanha 7-3, com 5 vitórias consecutivas. Aliás, é o time que hoje na MLB tem a maior sequência de vitórias, né? Com 5 apenas. A gente vê uma quedinha de Miami e Arizona. De Miami muito mais, porque já não era um time que se esperava muita coisa, mas que está surpreendendo. Arizona é um time que me parece perdeu um pouco de fôlego, de fato. A juventude agora está começando a sentir um pouco do peso da temporada e principalmente do peso da reta final de temporada. Por isso que a gente precisa saber muito. A gente precisa saber muito, Luquiba. E o Fernandão caiu. Não, eu tô acostumado sempre quando trava sou eu, então eu já imaginei que eu tinha caído. Aí eu vi você se mexendo e falei, bom, não fui eu. Não somos. Então, você quiser falar da Liga Nacional, enquanto o Fernandão aí deu uma de Vasco? Não, ele estava complementando muito bem. A Liga Nacional, é o que você falou, é nivelado mesmo, né? A gente tem o Padres, para mim ele está fora, mas pelo fato de ser nivelado, pode ser que consiga alguma coisa, né? Então, eu acho que é um time, bem que você falou, é uma troca ali, você põe um arremessador no Reds, você põe um bastão no Marlins, você põe... acho que o mais curioso é o Cubs, né? Porque o Cubs tem aí o Bellinger, que talvez seja um dos maiores bastões disponíveis, e você não sabe se você troca esse cara e capitaliza ou se você tenta arriscar alguma coisa para beliscar essa vaga aí. Mas foi o que eu falei, eu ainda acho que o Miami vai pegar essa última vaga, eu não acho que o Padres vai subir tanto assim, nem o Mets também, eu acho que são os dois times que têm os maiores potenciais para subir, mas a temporada ali, o problema não é jogador, não é arremessador, o problema é banco para mim. Então, acho que o buraco é muito mais embaixo lá. Eu espero que desses nomes todos aí, eu ficaria bem feliz se o Miami pegasse essa vaga.
O problema com o Miami, né, que acho que você não tava gravando ainda quando eu falei aqui, eu achava, ainda acho, não é sustentável. Eu falei, o Phillies vai passar. Sim, Passou. eu tava no coisa, eu não discordei de você, porque você chegou a perguntar tanto do Cincinnati quanto do Miami, Foi, né? verdade. E você disse que o Phillies tinha mais time. Eu concordei com você, o Phillies tem mais time, só que ainda falei para você, eu acho que o Reds é mais complicado do que Miami, porque o Reds o problema é bullpen, é arremessador, é tudo. Né? O bastão tá ótimo, mas o montinho não é tão bom assim. E aí você pegar um braço não vai fazer a diferença, não vai mudar o time da água para o vinho. E por isso que eu falei para você que eu não achava do Reds sustentável, mas eu achava que Miami seria um pouco mais tranquilo, porque você colocando um bastão lá, você já faria a diferença. E você tem bastões aí disponível para você pôr. Então, por isso que eu acho que essa última vaga vai ser de Miami. Eu imaginava que o Phillies ia subir mesmo, porque tem elenco para isso, investiu alto. Então, não é surpresa essa arrancada do Phillies, mas para mim ainda acho que Miami consegue essa última vaga. É isso. Cara, só pra gente finalizar aqui, a gente não falou. Reds, você falou, Arizona, a Fernanda falou, Phillies a gente falou. Falar um pouco de Giants, só pra gente fechar, né? Que é difícil pra mim não falar de Giants, cara. Só que é literalmente o que eu comentei nos podcasts atrás. É o time que só tem jogador médio, ninguém é ruim. É o time que não tem um jogador ruim ali na lineup do Giants. Mas todo mundo é médio, não tem ninguém que é uma super estrela. E é um time que esses dias estava com 7 calouros no lineup. É complicado. A gente lotou as bases de calouro contra os Reds. Veio 2 calouros e vai bater depois. É um time com muito jogador novo. Chegou agora o Marco Luciano. Ontem, hoje joga novo. O Marco Luciano, para quem não sabe, é a principal esperança dos Giants de jogador de posição desde Buster Posey. O Marco Luciano tem 21 anos. Desde que ele chegou, ele sempre teve um hype gigantesco nele. E ele já foi top 5 prospect da América. Só que ele machucou ano passado. Aí não jogou, quando voltou não jogou bem, aí caiu para 15º, se eu não me engano. Caiu 10 posições. Mas ainda assim, ele é uma força da natureza. Ele rebate muito forte. Ele é muito rápido. E ele é a esperança do Giants, de um franchise player. A gente tem o Bailey hoje, joga bem. Tem o Kyle Harrison para chegar. Mas ele chegou agora e tem a esperança que o Giants tem. Mas ainda assim, Luquiba, eu tenho um pé atrás com o Giants, mais que todo mundo, talvez, porque eu acompanho o time de perto. Porque é muito calouro. É muito calouro. A gente tem os caras que vão jogar muito bem um tempo, depois vão cair, porque é natural. Os caras não fizeram a preparação para chegar na Major League essa temporada. Chegaram porque teve muita lesão e, consequentemente, foram bem. Então, eu não consigo ver esse time cheio de calouro conseguindo chegar tão longe. Seria maravilhoso chegar nos playoffs com esses caras para dar experiência já no primeiro ano, para você se despedir do Brandon Crawford na última temporada dele indo aos playoffs, mas eu não consigo ver o time mantendo uma constância até lá. O técnico é muito bom, o Kepler sempre bota os caras na melhor situação possível, então isso já dá uma facilitada. O bullpen do Giants é um dos melhores da liga ultimamente, tem o melhor closer em questão de jogos fechados, que é o Doval. A rotação é decente, querendo ou não, apesar de um cara ou outro, mas no final das contas é difícil acreditar que um time cheio de calor vá longe. O que me dá esperança é que o resto é todo inconstante também. Então, mas é exatamente por conta disso, por conta dessa inconstância dos outros, pela a fragilidade dos adversários que você consegue acreditar. E, cara, o que o Giants precisa? Precisa de experiência. Não é precisa de jogador, não é que precisa de alguma mudança. É você deixar os caras jogarem, os caras criarem essa casca. Então, assim, seja mais otimista com o Giants. E faz muita diferença você ter um cara como o Kepler no banco. Né? O cara que sabe extrair, sabe ali onde que você pode apertar, onde que você pode segurar. Então, eu acredito que o Giants vai conseguir. Não vai longe nos playoffs, né? Mas eu entendo que pelo menos uma dessas vagas vai pegar sim. É engraçado, né? O Luciano estreou depois de muito tempo, expectativa em alta, ele rebateu 2 vezes, o Kepler tirou. Porque o confronto era contra o cara que não ia ser bom pra ele. Então ele não vai forçar um calouro porque o cara tem que se desenvolver. Exatamente. Ele vai jogar no momento certo. Isso que eu gosto bastante nele. Ele deixa os caras. Preserva o jogador, né? Pra não queimar essas coisas. Ele já errou bastante com o Bart. Mas chegamos ao final do podcast. Vou chamar o Walkoff, apostaremos e iremos nos despedir. Hoje é o seguinte, Luquiba, a gente vai apostar no New York Mets. Scherzer e Verlander vão sair nessa trade deadline? O time vai vender, vai entregar a temporada de vez? Ou os caras vão tentar manter o Scherzer e o Verlander para tentar fazer alguma coisa a mais? Comprar que seja, tá difícil. Possível é,
mas com o jeito que o time vem jogando hoje é bem difícil que aconteça. Mas, querendo ou não, o Mets está com um diferencial de corridas negativo, o recorde esperado pelo tanto de corridas marcadas também é negativo, diferente do Padres, né? O Padres é 47-54, mas o recorde esperado pelo diferencial de corridas é muito alto. Só que é um time que sai muita corrida no final das contas e marca muito no ultra, é inconstante. O Mets eu vejo ainda pior que os Padres para essa temporada. E, já adiantando, eu acho que deveria trocar. Manda embora, pega e renova. Mas eu acho que não vai acontecer. É o último ano de contrato dos dois? Eu acho que do Verlander não. Preciso conferir. Se não for o último ano de contrato, não sai. Não tem porquê, você apostou e vai até o final. Eu não lembro se o Verlander fez um ano só, não lembro como é que foi. Mas não faria sentido para a Mets abrir mão dos dois. Por mais não adaptado, parece que o Verlander está com o pitch clock. Tudo bem que o último jogo ele mandou bem, mas parece que ele não se adaptou muito bem ainda ao pitch clock. Mas o Verlander é um cara que a gente sabe se reinventar. Então, eu apostaria ainda nele. Ano que vem, os dois têm contrato ainda. É uma player option pro Scherzer e o Verlander tem contrato de 43 milhões. Eu imagino que os dois seguem no Mets. Eu acho que o Mets não vai trocar eles, não. Você pode até abrir mão da temporada, mas você não vai trocar esses caras, não. Ainda mais que o valor deles agora não é tão alto quanto deveria ser, né? Os dois não estão bem, então mearei quase em 4. Então não faz sentido para os Mets trocarem os dois nesse momento. Concordo com você e acho que eles vão ficar. Mas só saberemos depois, né? Porque o Mets é meio estranho. É um time complicado, é um time que nos faz celebrar todos os anos um contrato. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Aí, do nada, o Mets vai e traz o Ohtani. Nossa, seria nada mais Mets do que isso. E perderia, mesmo com o Ohtani. Sim, perderia. Tem que deixar claro aqui. Tem um cara lá no Twitter que ele torce pro Mets, nossa, o Mets gastou bilhões, não sei o que lá, técnica, aquilo, não ganha, e todo dia ele xinga o Giants. O Giants é ruim, o Giants não tem técnica. Eu falei, meu time tá positivo, amigão. O time jogando com caixa do Walmart lá, tá indo pros playoffs nesse momento. Mas, Luquiba, no final das contas a gente sabe, né, que beisebol não é só dinheiro, é saber como é que faz um time, saber como é que se bota os caras pra jogar. Exatamente. Mas é um prazer falar com você, com o Fernandão também, que nos deixou aqui no final, mas nos vemos na próxima semana para falar um pouco mais de Shohei Ohtani. Com certeza. Obrigado, meu querido, pelo convite. E a todos, um beijo, um abraço, compartilhem, comprem a rifa. Link do Apoia-se aqui embaixo, compartilha o podcast com namorada, com irmã, com namorada de bullpen, com quem você quiser, com seu cachorro, papagaio e vizinho. Um beijo, um abraço